Bom, pessoal, vamos para a nossa última aula de matemática e o nosso assunto é divisão. Vamos abrir a página 287 da apostila, lápis e borracha na mão, uma folhinha ali do lado para fazer alguma continha que não consegui fazer mentalmente. E vamos para mais uma situação problema. Lembra do último quadro, da última aula? Ok, vamos fazer hoje um parecido. Em uma fábrica, as latas de suco feitas de alumínio são reciclados, são colocados em embalagem de 12 unidades. Letra A. Complete a tabela com o número de embalagens e de latas que sobraram sem embalar. Ou seja, a atividade é bem parecida. O que mudou? Agora não é mais caneta, é lata. E agora não é mais embalagem com 6, é embalagem com 12. Então tá fácil para vocês. Olha lá, quantidade de latas, 24. Total de latas em cada embalagem, 12. Total de embalagens utilizadas, 24 dividido por 12, dá 2. Sobrou alguma latinha? Não, 0. E assim por diante, vocês vão preenchendo esse quadro. E após preencher o quadro, vocês vão ler e interpretar essas 3 perguntas e responder de acordo com as suas respostas no quadro. Tá? A atividade é muito parecida com a da aula passada. Na próxima página, nós temos uma outra questão, número 3. Escreva os restos possíveis em uma divisão não exata em que o divisor seja 5 ou 7. Pessoal, aqui vocês vão ter que imaginar algum número dividido por 5 e quanto pode dar o resto. Então, qual pode dar? Pode dar o resto 0? Pode. Pode dar o resto 2? Pode sobrar 2? Pode. Pode sobrar 5? Pode. Pode sobrar um número maior que 5? Como vocês vão descobrir isso? Arma a conta no papel de rascunho e veja se consegue fazer que sobre isso. Porque o resto é sempre pequenininho. O que é o resto? O que sobra numa divisão? O que não dá para dividir igualmente pelos coleguinhas. Se eu tenho 5 coleguinhas e sobrar 5 balas, eu consigo ainda dar uma para cada um. Daí não tem resto. Se sobrar 8 balas, eu ainda consigo dar uma para cada uma e ter 3 balas ainda comigo. É isso que vocês vão analisar. Façam com o número 5, depois com o número 7. No caso da divisão não exata, o resto é sempre maior do que 0 e menor que o divisor. Essa dica é valiosa, hein? Se tiver dúvida, volte nessa janelinha aqui amarela e leia, que essa dica é muito valiosa. Na atividade 4, escreva o maior resto possível em uma divisão não exata em que o divisor seja 15 e 19. Aqui vocês vão escrever todos os restos possíveis. E aqui você vai escrever apenas o maior resto possível. Então, é só um número que preenche essa resposta e só um número que preenche essa resposta. De acordo com o quê? De acordo com esta afirmação aqui. Agora, nós temos uma relação entre os termos da divisão. Né? Observe o diálogo entre o professor Ricardo e a aluna Kiara. Eu acho necessário fazer a leitura para vocês. Professor, existe alguma maneira de verificar se a divisão que fiz está correta, sem ter que refazer o mesmo cálculo? Tem sim, Kiara. Basta compor o dividendo relacionando aos demais termos da divisão. Ah, entendi. Então, eu multiplico o quociente pelo divisor e adiciono o resto? Sim, tem como fazer. E é dessa forma aqui. Quando o professor dividiu 89 por 6, ele obteve 14 de resultado e um resto 5. Como que ele fez para saber se essa conta está certa? A chamada verificação.
Vou verificar se eu não errei. Ele vai multiplicar 6 vezes 14 e o resultado que der, ele vai somar com 5. Se der 89, está correto. Olha aqui. 6 vezes 14 dá 84. 84 mais 5 deu 89. Portanto, essa conta está correta. Olha lá. O dividendo é igual divisor vezes quociente mais o resto. Se o resto for zero, não precisa somar o zero, né? Ele não acrescenta em nada. Agora, na atividade 3, vocês vão aplicar essa relação anterior entre os termos da divisão e compõem o dividendo de cada divisão. Então, vocês vão preencher esse quadro. Que número que divide por 5 dá 17 e o resto é 2? Eu vou ter que fazer o inverso. Fazer o 17 vezes 5 e somar o resto para saber qual é o dividendo. Pega um rascunhinho aí do lado, quem não consegue fazer mentalmente, porque os números vão ficando grandes e isso pode confundir um pouco. Para fazer em todas as situações a mesma coisa. Atividade 2. Qual é o número que, dividido por 9, tem 16 como quociente, quociente é o resultado, e 2 como o resto? Eu vou usar aquele princípio. Eu vou multiplicar meu resultado pelo número que ele foi dividido, somar com o resto para obter o resultado que eu estou esperando, que é qual é o número. Na atividade 3, um número dividido por 15 dá 22 e o resto é zero. Esse número é? Vamos pensar um pouquinho? Utilizando todas as dicas que eu já dei desde o começo da aula, vocês conseguem achar aqui facinho e fazer um X no número real. E a última atividade de hoje, veja a divisão feita por Débora e Leandro. Débora fez 914 dividido por 11, dá um resultado e um resto. E o Leandro fez 914, dá outro resultado e outro resto. Como pode ser verificado quem acertou o cálculo sem refazer a divisão? Não é para fazer a divisão de novo para saber quem acertou. Qual que é a estratégia que eu vou usar? É a mesma estratégia da conversa do professor com a Kiara no começo da aula. Voltem no quadrinho e usem a mesma estratégia. E respondam para mim quem acertou a divisão. Qualquer dúvida, nós, professoras, estamos à disposição no nosso horário de aula, no nosso grupo de estudos via internet. Tá? Boa semana, bom final de semana. Nossa aula acaba por aqui. Até mais. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but